Vocês se lembram do Geraldão? O personagem do Glauco? O Geraldão, né? Vou até pôr aqui para vocês, para os mais novos. O Glauco já faleceu já, então as pessoas pararam de ver, muita gente não, né? Então o Geraldão é esse aqui, ó. Né? Ele tá cheio de injeções, espetado, tá com, né? Ele tá sempre aceleradinho. E de vez em quando ele punha é um solteirão, o Geraldão é um solteirão. O pai dele foi comprar uma Coca-Cola na esquina, não voltou mais. Ele ficou morando com a mãe e fica uma relação edipiana com a mãe, porque ele fica espionando a mãe no banheiro. Ele tá sempre se masturbando e ele fica com o pipi de fora. Bom, tá vendo esse pipi do Geraldão? Isso criou... você pode não acreditar, tem gente que, né, pensa que só agora que tem conservadores, pensa que a Piricrente inaugurou a direita no Brasil, a direita fundamentalista. Tem gente apavorado com isso, né? Tem até um professor outro dia dando uma entrevista num canal aí, toda uma teoria para explicar como que a Piricrente está avançando no mundo, né? E as teorias da Piricrente, a teoria de Estado da Piricrente, não é teoria nenhuma. Bom, mas enfim, lá nos anos 80, gente como a Piricrente, só que não tinha evangélico ainda, né? Os conservadores ainda eram os catolicões, teve uma passeata das Senhoras de Santana. Santana é um bairro na cidade de São Paulo, tido como conservador. Então, as Senhoras de Santana, elas ficaram conhecidas porque elas fizeram uma passeata pedindo censura sobre o Geraldão. Elas não admitiam que o Geraldão ficasse com o pipi de fora numa história em quadrinhos da Folha de São Paulo. Claro que, né, o Glauco passou a fazer uma ironia, de uma gozação em cima dessas senhoras, porque ele meteu uma tarja no pipi do Geraldão. Aí ficou pior, né? Porque antes era um negocinho pequenininho, aí ficou aquela tarja preta no pipi do Geraldão, né? E as Senhoras de Santana foram ridicularizadas e, enfim, mas a gente escreveu, né, o semiocapitalismo. Cadê o semiocapitalismo? A gente escreveu o semiocapitalismo, tá aqui, ó, e escreveu o subjetividade maquínica. Exatamente para... Vocês já pegaram? Exatamente para entender como que essas funções de controle iriam ser incorporadas pelas máquinas. E uma vez incorporadas pelas máquinas, elas iam parecer objetivas. E uma vez parecendo objetivas, não precisaria mais se dar explicação da atitude delas. E nós mesmos que escrevemos isso, fomos vítimas ontem desse processo. E exatamente pelo pipi, não do Geraldão, mas um pipi desenhado muito parecido do Elon Musk. Então aparece a língua da Cuca Pondé lambendo um pipi do Geraldão, mas na verdade o algoritmo fez o quê? Ele detectou ali um sexo explícito, um conteúdo pornográfico. E como eu postei, em vez de eu postar uma vez no canal, eu postei várias vezes com dizeres diferentes, o YouTube considerou que eu tinha infringido as regras mais de uma vez num período curto. E eu estava avisado que num período curto eu não poderia fazer isso. O resultado é que nós perdemos o canal. Fomos suspensos. Claro que eu fiz o arrazoado lá,
reconsiderando. Se eles vão reconsiderar ou não, não sei. Mas o fato é que 20 anos de canal servindo a filosofia e 8 mil e poucos vídeos, eles não deram a mínima. Por que que eles não deram a mínima? Porque não são eles. É o algoritmo, e eles mesmos dizem, os caras do YouTube, a censura foi feita por máquina. Agora o problema é o seguinte, né? Como é que você faz para entrar em contato, não com máquina, mas com pessoas responsáveis pelo Google e pelo YouTube, por conta do conteúdo nosso, que é de propriedade nossa, que está lá, são 8 mil vídeos, e por conta de um erro do algoritmo. Porque certamente o YouTube não censura este volume de xoxotas, bundas que aparecem no YouTube. O algoritmo não está preparado para censurar essas figuras, porque ele está preparado para censurar exatamente aquilo que é mais fácil dele censurar. O gráfico, né? O desenhado se aproxima mais do que o algoritmo pode fazer. Tá? O algoritmo é uma função. Uma função, ela determina um gráfico. Então, aquilo que é gráfico é mais fácil dele pegar do que aquilo que não é gráfico, daquilo que é, né, o filme. Mas a quantidade de bundas, xotas, etc., que são postas no YouTube, fica, e o pipi, estilo Geraldão, do Elon Musk, faz a gente perder o canal. Aí entra, né, exatamente o que a gente está discutindo nesses livros aqui. E aí entra também o assunto do STF. Porque se você vai criar uma espécie de controle da mídia, deste tipo de mídia, as plataformas, a questão não é criar um controle, mas a questão é criar uma responsabilidade. Criar uma maneira de que eles respondam para o usuário em forma de pessoas e com mecanismos que a gente possa conversar. Com uma empresa que te joga várias vezes para a máquina e só conversa com você em última instância, não pode existir. Tá? É nesse pé que nós estamos. Então eu estou dando uma explicação aqui do porquê que a gente passou para o Facebook. Agora você encontra os nossos vídeos aqui, né? Não sabemos se voltamos, mas você encontra também aqui nesse vídeo já um exemplo daquilo que a gente tem escrito e publicado. O mundo das máquinas é um mundo falsamente objetivo. Eu quero voltar a discutir essa questão das imagens, tá? No mundo contemporâneo. Logo depois a gente vai ter mais vídeos sobre imagens, sobre semiocapitalismo e subjetividade maquínica. Mas por enquanto, é só. Daqui a pouco a gente volta aqui no Facebook.